Shalom pessoal, estou aqui para fazer este vídeo. Nesta ocasião, tenho como finalidade fazer um formato um pouco diferente, que tenho como propósito responder a pergunta de um amigo internauta, morador de Luanda. O nome dele é Pedro Teca José Francisco, e ele me fez a seguinte pergunta, para que fizesse uma análise, no caso associando cultura e gramática hebraica para se entender o Tanar. Bem, para se explicar o Tanar. Pelo que eu entendi, a pergunta dele, no caso, é qual a finalidade e a utilização da importância que se tem utilizando gramática hebraica e cultura para se compreender o Tanar, ou seja, aquilo que está inserido dentro dele. Dentro dessa pergunta, no caso, para que possamos ter uma resposta esclarecedora e objetiva, vamos analisar, tomar como exemplo um texto bíblico, qual se encontra em 1 Samuel, capítulo número 24, versículo número 21, que diz assim: portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Aqui sobre o capítulo número 24, trata sobre a respeito que Davi poupa a vida de Saul. E Saul aqui está fazendo no versículo número 21, do capítulo 24, um pedido a Davi, que jurasse pelo Senhor que não eliminaria a descendência dele e nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. No versículo número 22, então diz assim: então jurou Davi a Saul. Interessante se notar que a expressão aqui jurar, assim de forma superficial, parece que ela simplesmente tem o ato simplesmente de você fazer a pronúncia de uma palavra, simplesmente olhando dentro do nosso contexto ocidental, e simplesmente isso. Nós pronunciamos uma palavra, você jura, juro, e simplesmente isso. Mas no antigo Oriente Médio a ideia era bem outra. Para que possamos entender a importância da cultura associada à linguística, para entendermos, ou à gramática, para entendermos melhor um texto dentro do Tanar, nós fazemos a seguinte observação. Este verbo aqui que diz jurar, para que possamos entender a ideia, no caso, por que Saul pediu para Davi jurar pelo Senhor, é o seguinte: o verbo que ocorre aqui é rishabah, que vem de uma raiz que significa jurar, conjurar, ou seja, que Davi mencionasse, fizesse menção de um juramento. Esse pedido que Saul faz ao rei Davi, dizendo jura pelo Senhor, ele corre no tronco unifal. Ele é um verbo imperativo masculino singular. E o interessante é se notar que o imperativo aqui, dentro desse texto, ele não tem como finalidade uma ordem, mas ele tem como finalidade um pedido da parte de Saul para Davi. Mas quando olhamos assim, simplesmente utilizamos a linguística, vemos que mesmo assim parece que fica superficial, porque o que entenderemos ali, usando somente o método da linguística, é que simplesmente esse texto que está dentro do Tanar, nós podemos observar e ver que simplesmente um pedido feito de Saul a Davi, para que ele, no caso, não cortasse sua descendência. E assim Davi fez, como relata o versículo número 22. Mas quando olhamos por que Saul pediu para que Davi jurasse, não simplesmente jurasse, mas jurasse pelo Senhor. Observe, segundo Donald Magnett, especialista em história de direito internacional nas civilizações antigas, ele afirma: no antigo Oriente Médio, somente um apelo aos deuses ou a Deus poderia ser uma forma efetiva de garantir a observância de um tratado. Observando agora sobre a respeito desse especialista, no caso, no Antigo Oriente Médio, ele diz o seguinte, que era por costume, tanto dentro do contexto judaico, como em outros contextos do Oriente Médio, quando fosse se fazer um tratado, ou fosse se fazer uma aliança, ou fosse se fazer um acordo, era costume fazer juramento por alguém maior do que a si mesmo. Ou seja, Saul está pedindo a Davi que não simplesmente jurasse, mas jurasse pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor está acima de Davi. O Senhor é a autoridade máxima, e ele sabia que Davi acreditava e era subordinado, obediente à voz do seu Deus. Então, Saul faz esse pedido e pede que Davi jure pelo seu Senhor, ou seja, pelo Eterno, por Yahweh, para que assim esse tratado tivesse respectivamente uma garantia que não seria quebrado. No caso, este voto, esse juramento. Sabe por quê? Porque simplesmente ele não estava firmado simplesmente em palavras de homem, mas ele estava firmado. Este tratado estava
fixado, estava sem chances de ser quebrado, porque ele foi jurado pelo nome do Senhor, ele foi jurado pelo Senhor, foi jurado por Deus. Então essa ideia de juramento, quando nós entendemos, ao qual no caso ela está associada dentro do Oriente Médio, ela tem um sentido bem mais amplo para nós aqui do Ocidente. Nós vemos que simplesmente aqui nós temos muitas pessoas que têm o hábito de jurar, mas jurar simplesmente da boca para fora. Lá não. Lá quando era feito um juramento, esse juramento era feito por alguém superior, porque assim o tratado, o acordo, havia uma convicção mais correta, mais certeira, que não seria quebrado, porque foi jurado por Deus, ou foi jurado pelos deuses, ao qual essa pessoa que jurou era subordinado 100% em obediência. Essa era a finalidade. Então nós vemos aqui que linguística e cultura são super importantes quando elas duas são associadas e aplicadas ao texto dentro do seu contexto, no texto original, para trazer assim uma explicação melhor para o entendimento do leitor. Eu deixo aqui essa análise, eu espero que tenha respondido a pergunta do meu amigo Pedro Teca José Francisco, morador de Luanda. Em casos de mais dúvidas, estaremos à disposição para assim trazermos as respostas. Deixo aqui este comentário, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.